Olá para você que me acompanha a partir de agora. Nós começamos a falar nesse canal a respeito de vários assuntos jurídicos, novidades que surgem no mundo jurídico a todo tempo. Hoje, especificamente, a gente vai falar do inventário, sob a perspectiva processual. É importante mencionar alguns pontos antes de começar a falar do tema propriamente dito. Falaremos de forma geral sobre os artigos 610 ao artigo 642 até o 644, tá? É importante mencionar alguns pontos que esse vídeo é um vídeo curtinho, vai ter no máximo aí 15 a 20 minutos, então é impossível esgotar o tema, mas de uma maneira rápida e sucinta, nós vamos procurar falar de alguns pontos específicos que vão ajudar a compreensão deste tema de uma maneira geral, tá? Então, inicialmente, o inventário está previsto no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 610. Começa-se a falar de inventário a partir dali, tá? É importante mencionar alguns pontos que já no começo do artigo 610 já saltam aos olhos, tá? No 610 nós temos a perspectiva de que o inventário ele é sempre promovido de forma judicial quando não há concordância entre as partes e quando eu tenho menores envolvidos. Dessa maneira, se eu tiver concordância sobre a divisão dos bens e não houver menores, esse inventário pode ser promovido pela via extrajudicial, ou seja, fora de um processo judicial. Pode ser promovido por onde? Em cartório. Tá? Esse cartório, tá? Os cartórios de registro de imóveis, hoje promovem os processos de inventário. Importante frisar que esse processo de inventário, ainda assim, esse feito em cartório, ele deve ser feito com a presença de um advogado. O advogado é indispensável à administração da justiça e, como tal, ele vai participar desse processo de inventário feito por meio de cartório. Tá? Não vão entrar muito no detalhe de como é o procedimento cartorário. Caso haja interesse, eu disponibilizo outro vídeo falando desse assunto ou material de apoio. Tá? Importante mencionar agora sobre o processo judicial, voltando a ele. Quando então não temos partes concordantes ou tem o interesse de menores envolvidos, naturalmente o processo de inventário será judicial. É importante frisar que nos artigos seguintes eu tenho algumas informações importantes. O juiz é munido de alguns poderes especiais, tá? Para resolver determinadas questões do processo de inventário que não careçam de uma dilação probatória muito grande ou para evitar-se um processo em apenso, um processo por dependência para discutir determinadas questões. Evidentemente que há um limite da atuação do juiz até onde ele pode chegar e até onde ele pode ir e agir dessa forma. Mas, inicialmente, o legislador optou por dar essa possibilidade ao juiz de argumentação maior ou de decisão maior, esse poder decisório, melhor dizendo, para que se pudesse fazer um procedimento rápido e célere, sem a necessidade de incidentes processuais. Tá? Dito isso, é necessário colocar algumas outras questões. O processo de inventário, portanto, uma vez ingressado, é ingressado por quem? Quem dá início ao processo de inventário? Aquele que está na titularidade, via de regra, dos bens de maneira provisória. Dos bens de quem? Dos bens do falecido, que o termo técnico que se utiliza no processo de inventário é a expressão de cujos, tá? Então eu vou mencionar muitas das vezes de cujos aqui, eu estou falando do falecido, do morto, tá? Aquele que deixou então os bens que serão nomeados espólio do nome e o nome do falecido continuando. Ou seja, se houvesse hoje um espólio em meu nome, esse espólio dos bens que eu deixei seria chamado espólio de Fernando Chaim, tá? Porque todo bem deixado é tratado com esta nomenclatura, tá? Uma vez dito isso, o processo então de inventário é ingressado, via de regra, pelo indivíduo que está na posse provisória desses bens. A este indivíduo, até que haja o compromisso prestado do inventariante, que é uma figura que nós vamos mencionar daqui a pouco, cabe a esse administrador provisório realmente administrar, tomar todos os atos que sejam cabíveis para que a herança não seja perdida, para que ela seja administrada como se do próprio administrador fosse. Então cabe a ele fazer vários atos de cobrança, atos de melhora, de conservação desse bem e uma série de outras coisas que sejam necessárias para garantir a administração do bem. Da mesma maneira, se você tiver uma necessidade de em algum momento fazer uma cobrança desse inventário, se em algum momento houver a necessidade
de se fazer algum tipo de medida judicial, por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de retomada, de reintegração de posse ou de busca e apreensão, necessário se fará, portanto, que esse administrador provisório tome estes atos. Os atos do administrador provisório, eles vão durar até um determinado ponto, mas depois eles serão esgotados. Tá? Esgotados de que maneira e de que forma? Importante frisar tudo isso. O administrador provisório, ele perde sua faculdade, então logo o inventariante tome seu lugar. Geralmente, o próprio administrador se torna o inventariante. Contudo, existem outras pessoas que são legitimadas, e a gente já está falando do 616, 617 do CPC, que podem requerer a faculdade de exercerem a inventariança, tá? o cargo de inventariante. E eles têm uma legitimidade concorrente. Tá? A gente tem aí o cônjuge, os filhos, e um rol bem extenso que trata de quem serão os responsáveis por serem os inventariantes, tá? Do processo. Uma vez que seja concedido esse cargo, o indivíduo presta o compromisso. E a partir de então, o administrador provisório deixa o seu cargo e o inventariante assume essa responsabilidade. Importante frisar, o inventariante tem uma obrigação, tal qual o administrador tinha, de gerir todos os bens como se dele fosse, prestar no processo de inventário todos os bens que serão sujeitos à divisão, também prestar todos os esclarecimentos, todas as dúvidas que possam ser ou que existam durante o processo de inventário. Isso quer dizer que cabe a ele uma responsabilidade muito grande. Então, ele também pode ser removido desse cargo caso ele age de maneira contrária aos interesses do espólio. De que forma isso poderia acontecer? Quando ele não presta as primeiras declarações que são os bens que estão sendo deixados, os herdeiros que são relacionados, que têm a capacidade de herdar essa herança, esses indivíduos, eles já têm que ser nomeados nas primeiras declarações. Evidentemente, alguém pode se questionar, mas se por algum erro ou desconhecimento o inventariante não sabia de um determinado herdeiro, ele será penalizado? É claro que não. Mas o indivíduo que esconde bens, ou que oculta os bens de algum herdeiro, ou esconde algum herdeiro para que ele não possa ter a capacidade de herdar, e isso deliberadamente seja provado no processo de inventário, esse indivíduo poderá ser removido do cargo de inventariante, pagar a multa e sem prejuízo de sanções que podem acontecer de natureza civil e de natureza penal também. Tá? Isso é importante. Esse indivíduo terá a possibilidade, portanto, de se defender, esse que está sendo acusado, e provar se está, de fato, agindo contra os interesses do espólio ou no interesse desse espólio. Tá? Isso é muito importante, tem que ser colocado aqui. Outra coisa importante, uma vez que sejam superadas essas questões, ou seja, que comece o processo de inventário, que o administrador provisório saia desse cargo e ingresse o inventariante, esse inventariante presta as primeiras declarações, esclarece quais bens têm que ser inventariados, quem são os sucessores e os herdeiros, e imediatamente promove a citação desses herdeiros. Todos os herdeiros, todos os interessados nos bens deixados por aquele indivíduo que faleceu, de cujos, deverão ser chamados ao processo, serem chamados ao processo. Para quê? Para que eles prestem as suas informações. Olha, por exemplo, um credor. O credor, se tiver interesse em receber algum dos valores que às vezes tinham de um contrato, de um título de crédito em posse dele, e que o espólio ainda não conhecia, os herdeiros, ele poderá se habilitar neste processo e dizer, bem, eu tenho um valor X a receber, estão aqui o título de crédito que me permite receber estes valores e a partir de agora quero recebê-los. Tá? Isso tem que ser garantido. Isso se faz como? Por meio da citação. Nada impede também, já que estou falando de credor, que esse credor, sabendo do processo de inventário, ingresse nesse processo, peça a sua habilitação e aí, a partir desse ponto, uma vez com concordância dos herdeiros, se habilite no crédito a receber. Caso os herdeiros não concordem com esses valores ou não concordem com a existência dessa dívida, esse processo vai gerar um incidente processual, vai gerar um processo em dependência para poder discutir essa situação especificamente. Tá? Mas a citação é importante desde já para quê? Há a citação pelos correios, tá? Dos herdeiros e dos sucessores conhecidos, e há também a citação por edital. Porque caso haja um interesse de um credor, como eu mencionei, ou de qualquer outra pessoa, por exemplo, um herdeiro que é desconhecido daquela família, daqueles que estão promovendo o inventário, possa ter a chance de ingressar nesse processo e discutir esses pontos. Isso é muito importante, isso é relevante demais, daí a importância da publicação de um edital.
tá? É um ato obrigatório do processo de inventário. Colocadas essas situações, a gente avança um pouco mais e chega à discussão a respeito dos impostos do processo de inventário. O processo de inventário, ele possui um imposto que tem que ser recolhido pela transmissão dos bens, tá? Esses bens serão avaliados pela Fazenda Pública e essa avaliação é feita por meio de um perito, tá? E esse perito, uma vez feita essa avaliação, apresenta um laudo que será apresentado às partes que poderão concordar com este laudo ou contestar este laudo, tá? E no prazo de 5 dias a gente vai ter uma decisão a respeito deste laudo pelo juiz. Uma vez resolvidas todas essas questões, se tem o valor do imposto a ser pago, tá? Quem paga esse imposto? Todos aqueles que estão envolvidos no processo de inventário, tá? Essas são custas obrigatórias, o imposto é uma exigência do Estado e necessário para poder gerar arrecadação e também para poder transmitir os bens de maneira adequada. Isso é fundamental. Outro ponto que deve ser mencionado aqui, de extrema relevância para o processo de inventário. Os herdeiros que são chamados ao processo, os herdeiros obrigados à colação. O que é a colação? É a primeira coisa que a gente tem que mencionar. A colação nada mais é quando o indivíduo que já recebeu parte da sua herança com o de cujos ainda vivo, por exemplo, imagine que o meu pai deixe para mim um determinado apartamento enquanto ainda estivesse vivo e já deixasse claro que este imóvel é um adiantamento da herança que eu receberei quando ele se for. O processo de inventário, que será promovido após a morte desse indivíduo, vai ocorrer e eu serei obrigado a prestar contas desse imóvel que eu recebi com ele em vida. Alguém pode se perguntar, nossa, mas como isso vai acontecer? Através de uma petição, o indivíduo fala, olha, no ano número tal eu recebi um determinado apartamento avaliado neste valor, que foi um adiantamento da herança. Isso é importante porque ninguém pode receber mais do que o outro no processo de divisão dos bens. Tá? Há um princípio de isonomia, especialmente entre os herdeiros necessários, tá? Os herdeiros naturais daquele indivíduo, que são previstos pela lei. Então, uma vez que isso seja colocado, é fundamental que o herdeiro obrigado à colação apresente. Para quê? Para que haja o desconto dos valores que forem devidos a essa parte. Um exemplo para ficar mais claro. Imagine que eu tenha recebido em vida, tá? Um apartamento de R$350 mil do meu pai. Meu pai vem a óbito. Então vai se fazer a divisão dos bens do meu pai. Quais bens meu pai deixou hoje? Meu pai deixou, vamos imaginar, 2 filhos, eu e mais um, e os bens avaliados hoje são em R$1 milhão, tá certo? A avaliação dos bens ela vai ser feita com o valor de R$1 milhão ou vai somar o apartamento que eu recebi? Vai somar o apartamento. Então a divisão que você vai fazer já vai descontar os valores de 350 mil que eu recebi. Então a divisão vai acontecer de forma equânime sobre a diferença. Ou seja, eu receberei os 350 mil, que já estarão recebidos na verdade, e esse 1 milhão vai ser dividido, mas não vai ser repartido pela metade, e sim proporcionalmente ao que eu já recebi, para que cada um receba 50%. Essa lógica tem que ser respeitada para que um não receba mais do que o outro. Então o indivíduo é obrigado à colação, ele é obrigado no processo de inventário a prestar essa informação. Caso ele não preste, caso ele tenha uma ideia diferente disso, ou queira ocultar bens de forma deliberada, ele responderá, tá? Uma vez provado, claro, por estes atos, civil e penalmente. Tá? Outros fatos que podemos mencionar, e se eu sou um herdeiro que não quero receber os bens, eu quero renunciar aos bens que eu tenho de receber no processo de inventário. Ainda assim, a parte que eu devo receber será calculada neste processo e eu, através de uma petição, direi, olha, eu não tenho vontade de receber este bem, não quero fazer o recebimento deste bem, não é do meu interesse. Mas isso tem que ficar provado de forma clara no processo de inventário, porque caso isso não aconteça, o ato é inválido. Tá? Todos esses pontos têm obrigação de serem mencionados no processo de inventário. O inventariante é o responsável por correr atrás, vamos dizer assim, destes bens e dessa vontade, dessa manifestação de vontade das partes. Daí a importância do inventariante que eu já frisei aqui agora atrás. Tá? Então é muito importante isso. Outro aspecto que tem que ser mencionado, que são os credores. Já falei deles, mas é importante ressaltar, reafirmar. Se eu sou um credor que sei da necessidade de divisão dos bens, de recebimento dos meus créditos, eu tenho que habilitar neste inventário. Uma vez habilitado, eu posso cobrar esses créditos. Um detalhe importante, caso não se concorde com a habilitação, caso os herdeiros digam, eu não concordo, não conheço esse credor, o de cujos nunca fez esse negócio com essa pessoa. O
que pode ser feito? Esse processo gerará um incidente, como já disse, e esse processo será julgado pelas vias ordinárias. Uma outra questão importante, caso eu tenha um crédito futuro, vamos imaginar, o indivíduo faleceu agora, no mês de março, e eu quero receber eu tenho um crédito para receber dele em dezembro, por exemplo. Eu posso me habilitar no inventário e receber esse crédito? Sim, posso. Eu habilitarei no processo de inventário, apresentarei o título que me dá direito ao recebimento deste crédito e, obrigatoriamente, uma vez sendo concedida e reconhecida essa dívida, eu poderei receber esses valores futuros que serão reservados. Uma coisa que eu não mencionei que alguém pode questionar. E os filhos herdam a dívida? De maneira nenhuma. As dívidas não se transmitem aos filhos, mas o espólio, ou seja, um monte de bens que é deixado pelo falecido, este sim é responsável pelas dívidas que o decúbito deixou. Ou seja, se o indivíduo tem 1 milhão em patrimônio e ele deixa 1 milhão em dívidas, o inventário terá que ser promovido, os credores serão chamados, os bens serão vendidos e os pagamentos acontecerão. Caso sobre alguma coisa, no nosso exemplo não vai sobrar, esses valores são divididos entre os herdeiros. E se não sobrar nada? Não há nada para ser dividido, portanto, mas o inventário acontece. Tá? Somente para essa questão de justificativa. Alguém pode mencionar, bom, e se após esse processo de inventário, após o pagamento ou após a divisão dos bens, surge algum credor cobrando estes valores? O que acontece? Esse é um tema que a gente vai mencionar no próximo vídeo, mas já adiantando para você o que pode ser feito. Esse indivíduo vai tentar receber do espólio, vai tentar uma sobrepartilha, vai tentar, de alguma maneira, provar que não conseguiu ser chamado em tempo hábil, não por erro próprio, mas por uma dificuldade qualquer. Se ele vai receber ou não, eu acho pouco provável que sim, tá? É pouco provável que ele receba, mas de toda maneira é importante dizer, tem jeito, e se ele conseguir, porque o processo sempre depende das provas que estão carreadas até ele, tá certo? Inicialmente são essas questões a respeito do inventário que eu tinha de mencionar com vocês. Se eu não mencionei alguma coisa entre os artigos 610 e 644 que seja relevante, que você tenha dúvida, ou que você queira que eu faça um vídeo específico sobre isso, comenta aqui embaixo, mande mensagem para mim. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para a produção de novos conteúdos a respeito dos sistemas jurídicos e estou à disposição para o que mais precisar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.